sem muitas delongas aí, volto a palavra para vocês aí, não sei se vocês têm algum recado institucional, alguma coisa, alguma situação da Liga, fiquem à vontade. E como a Laura falou, cada formulário desse vai valer 50% da presença durante a aula. Então, se você só responder um formulário desses que a gente pediu, só vai contabilizar 50% da presença, tá, gente? Então, respondam aí. E a gente essa do chat, que vocês vão ter que mandar nome e RA, vai ser em algum período aleatório da aula, tá? Então, é para vocês ficarem prestando atenção. Seu microfone está mudo. Opa! Tô aqui. Beleza. Deixa eu só colocar meu celular para carregar aqui. E vou expulsar a Maria lá do escritório, porque ela assumiu meu escritório em lá. Aguenta aí, gente. Mais um minuto eu volto. Tá meio ruim, né? Não teve jeito, foi expulso, viu, gente? A mulher sempre que manda no negócio, não é não? Vamos lá, turma. Beleza? Estão conseguindo ver, beleza? Vamos sim, doutor Marcos. Então tá bom, vamos lá. Vamos bater um papo.
nada mais é do que bater um papo. Eu vou falar um pouco da avaliação inicial do atendimento ao trauma e aqui eu vou dar uma misturada. Amor, calma aí, turma, calma aí. Beleza. Agora sim, instalados. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho. Eu vou passando os slides aqui, porque eu acho que não ficou a tela inteira, mas eu acho que está legal para ver assim. Tem para ver assim, Rodrigo? Tá sim, professor. Tá Tá dando dando pra pra ver ver. legal? Tá travando. A câmera, se permanecer Tá me ouvindo? desligada, talvez melhor. Tá travando? Tá travando um pouquinho. Tá, deixa eu mudar a rede aqui. Eu acho que agora vai. E agora? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a avaliação inicial do trauma. Eu vou falar com enfoque tanto no PHTLS, que é o atendimento pré-hospitalar, e eu vou falar também do enfoque do atendimento intra-hospitalar. É onde vocês até estarão mais inseridos aí, na maioria dos campos de estágio de vocês, onde vocês forem fazer plantão em sala de emergência, pronto atendimento, hospitais. Mas lá no quinto ano e sexto ano, vocês terão também a oportunidade de fazer plantão como estágio, né, curricular dentro do SAMU aqui de Maringá. Então, a gente vai fazer um enfoque um pouquinho em cada um. Não tem como não falar da avaliação inicial, falar da segurança, das preocupações, como que é esse atendimento. E aqui a gente vai organizar o X ABCDE e o ABCDE, tá? Então é de uma forma bem simples, é para a gente nivelar. Fiquem à vontade se não entender, interrompam, perguntem. Tem muitos colegas que entraram agora na liga, que nunca atenderam paciente vítima de trauma. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ficar à vontade. E para muitos colegas, isso daqui de novo, é isso que a gente vai falar, é o ABCD, toda vez a mesma coisa, mas toda hora dentro do laboratório de simulação, seja no quinto ou sexto ano, onde a gente insere o cenário dentro do Simulab, a gente vê que falta muitas vezes o básico da avaliação sistematizada bem feita. Então, é importante que a gente venha aqui, perca os minutinhos, fale algumas coisas, discuta isso daqui, porque é o nosso beabá mesmo, é o ABCDE, é o que a gente faz todo dia. Eu trabalho há 15 dias no atendimento pré-hospitalar, 15 dias, 15 anos no atendimento pré-hospitalar, 15 anos no intra-hospitalar com atendimento ao trauma, e é sempre a mesma coisa. Mudaram um pouco essas coisas. Para vocês terem uma ideia, o programa do PHTLS e o programa do ATLS, ele é desde 1980. Começou nos Estados Unidos em 1977. O que houve nesses 40 e poucos anos que tem esse protocolo de atendimento de uma avaliação sistematizada? Alguns detalhes, mas a sistematização do ABCDE, ela segue ainda atual, e está há 40 anos dentro das nossas salas de urgência e emergência e no nosso atendimento pré-hospitalar. Tá bom? Então, tudo começa no atendimento, seja lá no SAMU, onde eu coloco meu macacão, eu coloco meu avental, no intra-hospitalar, a minha luva, máscara. Todos vocês estarão nos atendimentos das unidades hospitalares com vacinação em dia, porque tem o risco da contaminação, né, com sangue. Enfim, tudo começa, o atendimento, quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar, ele não começa na hora que a ambulância é acionada. Ele começa na hora que a central do SAMU recebeu o chamado. É uma colisão alto com 3 vítimas presas às ferragens. E ali é observado o quê? É observado se a cena está segura, se já tem polícia militar no local, se tem bombeiro. No intra-hospitalar, se o nosso material às 7 horas da manhã
foi checado, se nosso sangue está adequado, se nosso soro, nosso cristalóide está aquecido, se a gente tem ácido tranexâmico, se a nossa lâmina do laringoscópio funciona, enfim. Então, o atendimento ele começa muito antes da vítima chegar, seja no intra-hospitalar ou no atendimento pré-hospitalar com ambulância no local da cena. Tá? Então, isso é algo inicial. E ele é um trabalho de equipe. O médico, todos nós aqui, sabemos muito bem disso, o papel tão importante de cada um que está numa sala de emergência. O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o médico, as especialidades que trabalham em conjunto, a equipe de diagnóstico por imagem, a equipe do laboratório. Então, sozinho a gente não consegue fazer nada, tá? Como vocês podem observar nessa foto, aí é um trabalho em equipe. A gente vê alguém lá na cabeceira fazendo avaliação, que muitas vezes a gente já avalia o ar, quando o trabalho é sistematizado em equipe. O colega que está na via aérea, ele já consegue fazer uma avaliação sucinta neurológica, dirigida. Está ali o colega avaliando o tórax, enquanto o outro pode estar avaliando circulação. Isso é trabalho em equipe. O médico vai, claro, sempre coordenar esse atendimento, porque ele é uma emergência médica. Mas quando ele tem uma equipe capacitada e treinada entre todas as especialidades, tudo isso se torna mais fácil. Se eu tenho um bom enfermeiro, um bom técnico de enfermagem, que ele é capacitado, sistematizado no atendimento, fica com certeza um trabalho mais adequado, mais fácil e com certeza aí uma resposta mais rápida. Então, os conceitos da avaliação inicial do atendimento ao paciente politraumatizado, ele depende muito da preparação das equipes. A gente muitas vezes sai aqui de Maringá, vai até cidades pequenas, onde infelizmente falta subsídio para trabalho. Muitas vezes os colegas não têm monitores, às vezes os colegas não têm material adequado para entubar, não tem medicações de intubação farmacologicamente assistida, não tem drogas adequadas. Então, realmente, essa preparação e um pronto atendimento estruturado faz muita diferença naquilo que a gente fala em sobrevida do paciente, em morte e mortalidade. Depois dessa nossa preparação, vem uma avaliação primária, ok? A avaliação inicial, que é o ABCDE no intra-hospitalar ou XABCDE no atendimento pré-hospitalar. Dentro dessa avaliação primária, eu tenho várias situações uma sondagem vesical de demócrito de débito urinário. Oi. Caiu uns 10 segundos atrás, quando o senhor terminou de falar o atendimento pré-hospitalar do PHTLS. Tá cortando, né? Só cortou um pouquinho agora no final. E agora voltou? Voltou sim. Uai. Voltou, beleza? Eu estava dizendo que os passos de preparação, depois nós temos aí a avaliação primária e as medidas auxiliares de reanimação, que eu vou mostrar um pouquinho mais frente. E sempre com o passo de você tratar à medida que você encontra. Via aérea comprometida deve ser tratada. Ventilação inadequada deve ser tratada. Circulação, onde eu tenho má perfusão, sinais de choque, eu devo tratar. Avaliação neurológica, se eu encontro um TCE grave com Glasgow menor ou igual a 8, eu também preciso fazer intervenções. Sempre eu vou tratando à medida que eu encontro. E sempre fazendo reavaliações frequentes. Esse é o grande objetivo nosso, da nossa avaliação primária, certo? Daqui a pouco eu passo um slide onde que vai ter aí medidas auxiliares de reanimação. Quando eu consigo, no XABCDE ou no ABCDE, uma estabilização, eu tenho a possibilidade de fazer uma avaliação secundária, que é aquela avaliação onde a gente vai examinar o paciente da cabeça aos pés, certo? Mas o foco, sempre o principal, é medidas de tratamento na avaliação primária. Pode ser que eu tenha um paciente que fique lá na UTI e ele chegou inconsciente na sala de emergência e ele tinha uma fratura no antebraço, uma fratura na falange, ele tem alguma outra lesão, um ferimento corto-contuso que eu não percebi. Às vezes eu vou fazer esse diagnóstico lá na avaliação secundária. Maria, foi só para mim, caiu?
Não, acho que caiu mesmo. Só um minutinho, pessoal, ele já vai estar de volta. Estão me ouvindo? Sim, professor. Pessoal, estão me ouvindo? Então, sim, professor. Pessoal, estão ouvindo? Sim, professor. Tá Sim, tudo senhor. certo. Ouvindo, hein? A minha tela está compartilhada com vocês? Sim. Voltamos? Pode retornar, professor. Tá. Vamos lá? Estão ouvindo agora? Sim. Então vamos lá, pessoal. Até onde vocês ouviram? Eu estava na parte de reavaliação. Depois de avaliação secundária, você já tinha falado uma parte, aí estava falando sobre a reavaliação. Tá. Então a reavaliação, pessoal, é aquela avaliação. Rapaz, tá dando um. Ô, bicho. É por conta do... Tá dois microfones ligados. Acho que é tanto a câmera tanto do computador quanto do celular. Pai do céu, não tem stream aberto, não. Agora acho que vai. Agora pronto, ficou bom. Então vamos lá, turma. Desculpa. Vamos lá. Então, a nossa avaliação secundária, pessoal, a gente só vai fazer quando a gente tiver a possibilidade de contemplar uma avaliação primária adequada. Ou seja, se eu tenho problema na via aérea, eu vou tratar a via aérea e vou para a ventilação. Se eu tenho problema na ventilação, eu vou tratar e aí sim eu posso ir na circulação. Terminando
uma estabilização da avaliação primária, eu posso ir para a avaliação secundária, certo? Cito um exemplo. Eu estou com um paciente politraumatizado grave lá em Colorado. E a referência desse paciente é o Hospital Universitário de Maringá. Se esse paciente sofreu um acidente automobilístico e ele tem sinais de choque, má perfusão tecidual, citando, por exemplo, um choque hemorrágico, muitas vezes eu não consigo a estabilidade. Se a gente falar num choque classe 3, um choque classe 4, no qual o paciente está perdendo muito sangue, esse paciente, muitas vezes, ele precisa de tratamento definitivo. Ele precisa de um centro cirúrgico para fazer uma laparotomia e parar o sangramento de um baço, de um fígado. Pode ser que eu faça essa minha avaliação inicial, mas eu não consiga a estabilização e eu tenha que transferir esse paciente o quanto antes para um centro de trauma referência, onde consiga fazer o tratamento definitivo e eu não consiga evoluir para uma avaliação secundária. Então, somente vou fazer a avaliação secundária quando eu consigo uma estabilização na minha avaliação primária, tá? E o objetivo sempre, pessoal, é fazer reavaliações frequentes, porque ora o paciente pode estar com choque classe 1 e daqui a pouco ele está com choque classe 2, ora a via aérea pode estar pérvia, daqui a pouco a via aérea não está mais pérvia, porque o paciente pode fazer um rebaixamento do nível de consciência, por exemplo, e fazer uma queda da base da língua e ficar com uma respiração ruidosa, certo? Então, eu tenho que sempre estar reavaliando. Uma das coisas importantíssimas no paciente que a gente sempre deve estar de olho e reavaliando frequentemente. E o objetivo, claro, é o tratamento definitivo, né? A gente é um TCE grave, é fazer talvez um hematoma epidural, um neurocirurgião fazer uma intervenção de uma craniectomia, é um tórax onde tem um pneumotórax hipertensivo, vai fazer uma drenagem torácica em selo d'água, é o paciente que está sangrando, é a gente colocar ele no centro cirúrgico para parar o sangramento. Então, é basicamente uma sopa de letrinhas, como a gente disse, né? A, B, C, D, E, é X, A, B, C, D, E, com um enfoque sempre nisso. É o ortopedista, muitas vezes, em conjunto com a gente, porque você pega uma fratura pélvica complexa que sangra 2, 3 litros numa pelve, e aí ele vai ter que fazer uma fixação externa para parar esse sangramento. Então, o objetivo sempre é uma equipe multidisciplinar com a finalidade do tratamento definitivo adequado. Certo? Oh, meu Deus. Agora não está passando o negócio. Está difícil. Jesus. Parou a apresentação, né? Tá de rosca, vai dar boa. Compartilhado aí, tá indo? Certo. Então, vamos lá. Qual é a sequência de prioridades na avaliação do paciente politraumatizado? Então, todo mundo já sabe. A sequência de prioridades é X-ABCDE para o atendimento pré-hospitalar e ABCDE para o paciente no intra-hospitalar. Pergunto para vocês, é necessário identificar as lesões específicas antes de começar a tratar esse doente? Não. Tá? Ah, o cara tem uma fratura na perna. É uma fratura exposta. Eu preciso identificar se isso é a tíbia, se isso é fíbula, se isso é a coxa. Será que se está sangrando na cavidade abdominal, eu tenho que saber se isso é do baço na avaliação primária? Não. O objetivo de vocês era fazer uma estabilização. Está sangrando? Então, nós temos que tentar manter o paciente estável do ponto de vista hemodinâmico. Isso quer dizer perfusão adequada. Lembra que, na verdade, temos hemoglobina levando oxigênio para perfusão tecidual e choque sempre é má perfusão tecidual. Ok? Então, nosso objetivo é tentar a estabilização do paciente. Via aérea está obstruída, tem que permeabilizar. O paciente tem distúrbio ventilatório, tem que manter uma ventilação adequada. O paciente tem sinais de choque, eu vou combater sinais de choque. Como? Imobilizando uma fratura exposta que está sangrando, fazendo reposição de volume, fazendo ácido tranexâmico, que tem aí um fator adjuvante em parar o sangramento. É um paciente que tem um traumatismo craniano grave, onde ele faz sinais de hipertensão intracraniana. Eu vou tentar diminuir a minha hipertensão intracraniana até uma avaliação especializada por um neurocirurgião. Então, é isso que nós fazemos no ABCDE, tá? Não é identificar lesões específicas.
Identificação de lesões específicas ficam lá para avaliação secundária, após a minha estabilização inicial. Eu só vou encaminhar pacientes para o setor de radiologia para fazer tomografia, ressonância nuclear magnética, angioembolização, se o paciente consegue estabilidade clínica. Se é um paciente que está sangrando e ele não conseguiu estabilização, ele vai para uma mesa cirúrgica, não saindo da avaliação primária. Ficou claro isso aí, pessoal? Tá? Eu acho que isso são um dos pontos importantes. Então, o que a gente faz? Na avaliação primária nossa, quando é atendimento pré-hospitalar, o primeiro ponto é olhar para o paciente e perguntar: ele está sangrando em algum lugar? Ele tem algum sangramento exanguinante? A gente tem que parar. No intra-hospitalar, acredito que vai ter uma mudança logo na TLS, talvez para o X-ABCDE igual ao atendimento pré-hospitalar, mas a gente foca na permeabilidade da via aérea e proteção da coluna cervical. Não é avaliação da coluna para ver se tem fratura, desnível, não. O objetivo é segurar a coluna cervical e manter ela com restrição de movimento, para a gente evitar mais lesões, tá? Nós vamos fazer a avaliação da respiração e ventilação adequada, avaliação da circulação com controle da hemorragia, vamos fazer uma avaliação neurológica dirigida, sinais de lateralização, escala de Goma de Glasgow e avaliação de pupila. Lá na avaliação secundária, daí a gente vai fazer uma avaliação completa neurológica, que envolve pares cranianos, avaliação de sensibilidade, de motricidade, ok? Aqui a gente vai fazer uma avaliação da disfunção sendo dirigida. E tenho sempre que fazer aí um controle do ambiente, evitando o paciente da hipotermia. Muitos de vocês já devem ter lido, se não, vão atrás de ler os livros aí de trauma, aonde que fala que a hipotermia leva à tríade letal do trauma, tá? Que está associado com acidose metabólica, está associado com distúrbio de coagulação, tá? E é uma tríade que um leva ao outro. A acidose leva à hipotermia. A hipotermia também leva ao estado de hipercoagulabilidade. Então, é a tríade letal do trauma e lá na exposição... Só um minutinho, pessoal. Obrigado, tá? A gente fala daqui a pouco. Ok, turma? Então, a gente tem que fazer a exposição completa do paciente nesse momento que a gente faz o rolamento do paciente, seja no atendimento pré-hospitalar, como no atendimento intra-hospitalar, porque muitas vezes a gente esquece de avaliar o dorso do paciente e às vezes ali eu tenho uma lesão potencialmente fatal. Percebam vocês que eu falo de lesão potencialmente fatal e isso nós fazemos em todos os itens dessa avaliação sistematizada. Tá? Então, na via aérea eu encontro lesões potencialmente fatais, no B, no C, no D e no E. A gente tem que ir atrás sempre de uma avaliação dirigida, buscando lesões que podem comprometer o paciente. Naquele momento, nas próximas horas ou nos próximos dias. Se vocês forem ler aí os principais livros de trauma aí, vocês sempre vão estar encontrando uma curva trimodal de mortalidade do trauma. Tem aqueles pacientes que eles morrem na cena, na hora que aconteceu o acidente. TCE é grave, ruptura do arco da aorta, uma lesão exanguinante, tá? Que muitas vezes a gente não consegue fazer nada, a gente chega na cena, o paciente vai a óbito, ou até a gente consegue dar o primeiro atendimento, mas o paciente morre minutos após. Tem aquele paciente que vai morrer horas após o atendimento inicial e tem aquele paciente que vai morrer dias após, tá? Então, esse paciente da segunda curva, eu esqueci de colocar esse slide para vocês, até é interessante para mostrar, mas é onde nós, provedores aí do atendimento pré-hospitalar e do intra-hospitalar, trabalhamos, certo? Para tentar evitar essa morbidade e mortalidade, seja no pré-hospitalar como no intra-hospitalar, e a grande maioria de vocês vão estar no dia de amanhã fazendo um plantãozinho aí para ganhar uma grana, assim que formarem, e vão estar pegando um plantão numa cidade pequena, onde o paciente vítima de trauma vai chegar, tá? Então, a gente está diretamente relacionado aí com a maior mortalidade, evitar a maior mortalidade desses pacientes no atendimento adequado, ok? Então, vamos lá. Então, eu coloco esse slide aí só para a gente... E eu pergunto para vocês, as prioridades são as mesmas para todos os pacientes? Vocês acham que aquele paciente da esquerda, que é uma gestante que caiu da escada,
ela tem a mesma prioridade para esse paciente? A gente vai atender esses dois da mesma forma? Sim, vamos. Claro que eu vejo que ela está tranquila, que ela está com os olhos abertos, né? Ela teve uma queda, tem 2 pacientes ali na 1, talvez ela tenha tido aí uma contusão direta no abdômen, possa fazer uma hemorragia, né? Pode fazer aí uma ruptura uterina, ela pode ter fraturas, enfim, são várias lesões. E esse paciente do lado da direita está aí com um empalamento, né? Uma facada aí nas costas. Claro que visualmente, a gente olha esse paciente da direita e fala, esse é mais grave do que o paciente da esquerda, sem dúvida. Mas as prioridades vão ser diferentes? Eu vou atender diferente um do outro? Não, eu vou atender igual. Certo? Eu vou atender esse paciente sistematizado no ABCDE. Percebam vocês que no colega da esquerda, o que ele está fazendo? Ele está permeabilizando a via aérea e está lá imobilizando o pescoço. Certo? Está fazendo um alinhamento, proteção de coluna. Esse paciente aqui é a mesma coisa. Se ele está conversando conosco, a via aérea está protegida. Se ele não está protegida, a faca está lá incrustada nas costas do paciente, mas eu começo fazendo a avaliação falando: o que aconteceu com o senhor? O que você está sentindo? E se ele está falando com vocês, a via aérea dele está pérvia. Tá? Claro que o que me preocupa mais é a facada enfiada nas costas, que pode ter ali uma lesão de vaso, pode ter um hemopneumotórax, tudo isso. Mas a sequência vai ser igual para todo mundo. Claro que eu vou ter pacientes leves, moderados e graves. Vou ter que agir muito mais rápido naqueles pacientes que chegam com francos sinais de insuficiência respiratória, choque hemorrágico, inconsciência, com impermeabilidade. E se vocês fizerem isso, vocês vão minimizar a possibilidade de deixar lesões despercebidas, lesões ocultas. Ok? Então, a via aérea é o início, sempre com proteção da coluna cervical. A gente mostra uma imagem daqui a pouco, o colega fazendo isso. Certo? Eu vou falar um pouquinho lá no final sobre a aula de via aérea. Eu vou destacar um pouquinho mais, porque os colegas aí pediram para que eu falasse um pouquinho de intubação e tudo, já dando o ensejo aí de uma aula prática que a gente pode fazer no momento seguinte, já dentro do laboratório de simulação. Já deixo aí, então, esse convite aí para a gente organizar essa primeira aula prática dentro do simulado, tá? A gente vai fazer a avaliação da ventilação. Nós precisamos inspecionar o tórax, muitas vezes cortando a camiseta do paciente para ver como que ele está respirando. Nós vamos percutir o tórax, nós vamos palpar o tórax para ver se a gente tem enfisema subcutâneo, crepitação de arcos costais. Nós vamos olhar para ver se a dinâmica ventilatória ela é assimétrica, se ela é rápida, se ela é superficial. Ok? A gente vai auscultar o tórax para ver se existe o som normal, que é o murmúrio vesicular presente, ou se tem ruídos adventícios, se o som está aumentado, se está diminuído, tá? Muitas lesões, por exemplo, numa hérnia diafragmática, eu posso ter até som intestinal dentro da parede torácica. Então, a ausculta é fundamental, e hoje a gente tem também a ferramenta do ultrassom, que vem a somar a avaliação do tórax no paciente traumatizado, tá? Então, a gente vai estar podendo fazer esses treinamentos com vocês também. Eu dou aula de ultrassom para o 6º ano, mas a gente já pode fazer algumas práticas aí com as turmas. Eu acredito que já tenha acontecido isso o ano passado, algumas estações práticas aí de treinamento com ultrassom, é outra possibilidade. A gente vai observar a saturação de oxigênio, e aqui sempre a gente vai fornecer oxigênio suplementar se necessário. O que eu faço na avaliação do C? Basicamente, a avaliação da perfusão tecidual. Avalio se a pele é fria, se o pulso ele é cheio, se ele é rápido. Eu avalio se a perfusão tecidual é adequada. Essa perfusão é normalmente entre 2 e 3 segundos. Isso fala para mim se a perfusão está boa ou ruim. O que quer dizer sinais de choque ou não? Choque é sempre má perfusão tecidual, ok? Então, a gente faz uma avaliação sistematizada, a gente pode treinar isso dentro do laboratório também, é muito bacana. Mas, basicamente, é pele, pulso, perfusão. Esses 3 parâmetros não é medir pressão arterial. No primeiro momento do choque, o paciente pode estar com a pressão normal e ele está em estado de choque, que significa má perfusão tecidual. Então, na avaliação primária, rapidamente a gente faz pele, pulso e perfusão. Claro, eu ausculto o coração para ver se tem bulhas normofonéticas, se o ritmo é regular. Eu faço uma monitorização eletrocardiográfica, tá?
Em crianças pequenas, eu faço inclusive palpação do fígado, tá? Tem algumas outras particularidades aí de acordo com a idade, mas basicamente verificar sangramento, incluindo o controle de hemorragia e avaliação de perfusão. Certo? Então, sempre a gente vai fazer esse controle, vai restaurar a volemia, e aqui a gente fala que é o que mais mata o paciente vítima de trauma, causas externas de uma forma geral. É hemorragia, é choque hemorrágico. Tá? Então, sempre que a gente tem um paciente em estado de choque, a gente reconhece lá a frequência de 140, 130, ele está má perfundido. É um paciente que está com pele fria e pegajosa. Esse paciente, até se prova o contrário que ele tem choque hemorrágico, ele está perdendo sangue de algum lugar. Ok? Então, a gente tem que buscar onde tem essa fonte de sangramento. Temos que restaurar a volemia e temos que fazer reavaliações frequentes, porque agora está estável, daqui a pouco está instável. Tem 3 tipos de avaliação de resposta que a gente tem, que é presente, transitória e ausente. Às vezes eu faço lá 500 ml de solução cristalóide para o paciente, a frequência saiu de 120 e veio para 100. Daqui 2, 3 minutos ele continua sangrando, essa frequência aumenta de novo para o valor. Então teve uma resposta transitória à minha reposição de volume. Ok? Eu tenho que tomar cuidado também, pessoal, com os extremos de idade, criança e idosos. Eu tenho que tomar cuidado com atletas. Se você pegar uma frequência cardíaca do atleta de alto desempenho, a frequência do cara basal é 45, 50, 55. Se você esperar que ele chegue a 140 de frequência cardíaca para ter, por exemplo, um choque classe 4, você perde o diagnóstico precoce do estado de choque. Às vezes, um paciente idoso que toma beta-bloqueador, ele não vai fazer uma frequência tão alta. É um paciente também que usa medicações como anticoagulantes, beta-bloqueadores, como eu já citei, antihipertensivos, ok? Então, a gente tem algumas armadilhas aí que a gente sempre tem que tomar cuidado nesse tipo de população. Avaliação neurológica a gente já falou, então eu avalio rapidamente escala de coma de Glasgow, avaliação neurológica, onde a gente avalia rapidamente abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Avaliamos também reatividade de pupila à luz, para ver se ela tem o mesmo tamanho, se elas são isocóricas e se elas são reativas à luz. Ok? E sempre tenho que reavaliar esse paciente, porque agora ele pode estar consciente, daqui a pouco ele estar inconsciente. Lembrando que o sistema nervoso central ele é totalmente ávido ao oxigênio. Se o paciente faz sinais de choque, ele começa a fazer rebaixamento de consciência porque não tem oxigenação no sistema nervoso central, tá? Então, a gente tem que ficar reavaliando frequentemente. Na avaliação do E, perdão. Então, a gente vai tirar toda a roupa do paciente, sempre fazendo o controle de hipotermia. E aí, eu já disse isso para vocês, que é tomar cuidado com as lesões não percebidas. Então, a gente, como vocês estão vendo nessa imagem, está aí o paciente com uma tala de tração de fêmur, onde ele está exposto, cortaram a calça dele, levantaram a camiseta. Lembrando que eu também tenho um paciente que ele tem dorso, ele tem toda a parte posterior que também pode ser passivo de lesões. Ok? Aqui o que eu citei para vocês de medidas auxiliares da avaliação primária. Aqui, se eu tenho um paciente em estado de choque, qual é o melhor parâmetro para a gente avaliar se esse paciente tem uma boa perfusão? É colocar um débito urinário, é colocar uma sonda vesical de demora e vamos colocar lá. Ele tem que ter 0,5 ml quilo-hora de diurese para falar que ele está mantendo boa perfusão renal. Eu tenho que colocar oxímetro de pulso, porque vai me remeter à saturação de oxigênio. Lembrando que isolado ela não é parâmetro de nada. Às vezes você está lá no grande frio lá da América do Norte e você coloca a saturação distal do paciente no indicador, por exemplo, às vezes o cara vai estar saturando 88%, 90%, porque ele está com a extremidade mal perfundida pelo frio. Mas ele é um parâmetro que te auxilia para ver se o paciente está mal perfundido, se ele está com a dinâmica ventilatória adequada ou não. Gasometria arterial como laboratório, eletrocardiograma, às vezes o paciente tem uma contusão miocárdica, um trauma contuso muito frequente, o cara sem cinto de segurança bateu no volante, e isso pode fazer contusão cardíaca, e aí você pode ter arritmias do coração, você pode ter uma extrasístole, tá? Você pode ter até um infarto. Tem pacientes que infartam e depois colidem o seu veículo, e ali você pode fazer um diagnóstico diferencial. Às vezes é um mal súbito clínico que levou ele ao trauma, tá? Então, nós temos muitas medidas auxiliares. É o raio-x de tórax, é o raio-x da pelve, é o ultrassom focado ao trauma,
direcionado, tanto o FAST como o EFAST, que é o estendido para o tórax, são ferramentas que a gente tem que ter na sala de emergência, e hoje nós temos até no atendimento pré-hospitalar. Eu, por exemplo, trabalho no plantão do helicóptero do SAMU, e lá a gente tem a possibilidade de fazer o FAST, o EFAST, lá na rua já, lá na rodovia. Está aí, por exemplo, aqui a imagem à esquerda. Lembrando que essas imagens aqui, muitas vezes vocês vão ver aí nos estágios de vocês, os pacientes indo até o setor de raio-x para fazer um raio-x de tórax, para fazer um raio-x pélvico. Mas não. Esse raio-x ele deve ser feito na sala de urgência e emergência. É o setor de radiologia que deve ir até a sala de emergência e fazer um raio-x de pelve e de tórax. Porque ele é uma ferramenta adjunta à avaliação primária. E lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer o quê? Estabilização. Muitas vezes eu tenho pneumotórax hipertensivo, eu tenho uma fratura aberta da pelve, como essa que vocês estão vendo à direita, e eu vou ter que fazer uma palpação e vai estar crepitando a pelve. Eu tenho que colocar um lençol e fazer um raio-x, mas isso na sala de emergência. Infelizmente, muitas vezes não é a realidade que vocês vão presenciar, mas vocês precisam ter esse conceito na cabeça de vocês e tentar mudar esse panorama, que infelizmente acontece dos pacientes, às vezes, instáveis, irem até setor de radiologia. Ele está instável, ele não pode sair da sala de emergência. Se ele não conseguir estabilidade, o que ele muitas vezes ele irá é até o centro cirúrgico, e não o setor de diagnóstico por imagem. Tá? Aqui é uma imagem FAST, tá? É uma imagem aí que está mostrando líquido livre, a gente vê uma imagem anecoica, que vocês estão vendo ali na seta, o sinal do índio, né? O sinal da seta ali, está mostrando o líquido livre. Ele não faz diagnóstico de lesão, ultrassom focado ao trauma, ele só me diz, tem líquido livre dentro da cavidade. Se você tem suspeita de lesão, um paciente chocado, até se prova ao contrário, isso é sangue, ok? Então, ele vai te mostrar que tem líquido livre. Se eu tenho estabilidade hemodinâmica, aí sim eu posso ir lá, levar para a tomografia, e a tomografia vai me dizer, ó, uma lesão grau 3 do baço, do fígado, do rim. Mas o FAST, ele só me dá o diagnóstico de presença de líquido livre. Tem algumas perguntas que eu vi que colocaram aí, turma, depois a gente vai respondendo isso aí, mas vocês podem interromper, podem perguntar agora também, se quiserem, tá? Então, o nosso objetivo sempre, pessoal, é fazer medidas auxiliares da avaliação primária adjuntos a um diagnóstico. Eu sempre tenho que considerar precocemente a necessidade de transferência. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, eu estou numa UPA de plantão, chegou o politraumatizado grave, e eu estou ali, eu sou um clínico, certo? Posso ser até um cirurgião. Eu sou um cirurgião do trauma, trabalho numa UPA, mas eu não dou tratamento definitivo. E chegou um paciente com uma lesão torácica, chegou um cara baleado, tomou um tiro no tórax, eu não consigo dar o tratamento definitivo. Então, o que eu tenho que fazer com essa vítima é a estabilização, né? Tentar uma estabilização da avaliação primária e já considerar precocemente o encaminhamento desse paciente para um hospital de referência onde ele receba o tratamento definitivo. Tá? Eu uso esse tempo da transferência para continuar a reanimação. E isso a gente faz muitas vezes. Quando a gente tira o paciente da UPA, por exemplo, nós vamos levar ele lá para a Santa Casa. Nesse meio do caminho, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo reavaliação frequente do XABCDE, do ABCDE, que é o que a gente faz para todos os pacientes. E eu não posso retardar essa transferência por causa de exames complementares. Tá? Se eu levo ele para a tomografia e isso vai me atrasar tratamento definitivo, alguma coisa está sendo feita errada. Ok, turma? Alguma pergunta de avaliação primária? Deixa o microfone aberto aí, vocês fiquem à vontade se tiver alguma pergunta. Eu não sei se algum colega fez alguma pergunta aí nas mensagens aí. Aqui no chat não tem nada, professor. Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Vamos para a sequência? Então, vamos lá. Pessoal, depois que vocês conseguiram a avaliação primária, a estabilização dela, a gente vai fazer a avaliação secundária. Então, é o exame que vai da cabeça aos pés. Aonde eu vou ter que palpar cabeça, face, tórax, abdômen, pelve, ossos longos, ossos curtos, avaliar o dorso de novo, fazer estudo dirigido, neurológico,
Então, agora é a história completa. Que, claro, se esse paciente conseguiu a estabilização primária, eu tenho possibilidade de fazer. Às vezes eu vou ter que transferir esse doente, às vezes eu vou tratar o que é necessário primeiro, e às vezes essa avaliação secundária ela se termina até dentro da unidade de terapia intensiva, onde, depois de uma estabilização em centro cirúrgico, o paciente, então, recebe, tá? Então, fica essa mensagem aí que eu só vou fazê-la após eu conseguir a minha estabilização. Então, eu faço após ter completado a avaliação primária, eu faço após ter reavaliado os ABCDEs e quando as funções vitais estarem voltando ao normal. Do contrário, a gente vai manter a avaliação primária ainda sendo executada. Como eu disse, é da cabeça aos pés, e aqui eu faço um exame neurológico completo, onde eu avalio sensibilidade e motricidade, onde eu avalio também tato fino, que é o gráfico cuneiforme na coluna dorsal, por exemplo. São 3 feixes que a gente consegue fazer avaliação neurológica, mas eu posso fazer avaliação dos pares cranianos. É aqui que eu faço exames especiais, por exemplo, cintilografia, é aqui que eu vou fazer angioembolização de uma lesão, é aqui que eu vou fazer ressonância nuclear magnética, e sempre vou estar, assim como na avaliação primária, fazendo avaliações frequentes. É aqui também que eu vou fazer a história ampla desse paciente. Eu vou avaliar se ele tem alergia, se ele usa medicações, eu vou verificar o passado médico, história de gravidez, no caso da mulher idade fértil, eu vou verificar se ele bebeu, comeu alguma coisa, qual foi a sua última refeição, o L vem de last meal, então é alergia, medicações, passado médico, e ali o L é last meal, líquidos e alimentos ingeridos. E sempre, por favor, avaliem e valorizem o mecanismo de trauma. Vocês que vão trabalhar no dia de manhã em sala de emergência, valorize aquela informação do cara do atendimento pré-hospitalar que trouxe o paciente até a sala de trauma de vocês. O cara vai falar para vocês que foi um acidente com óbito na cena, tinha 3 vítimas, deformidade grande do veículo, teve grande destruição, o ambiente estava frio, o paciente perdeu grande quantidade de sangramento no chão que não havia sido contido, então ele sangrou bastante. Enfim, valorizem os provedores de atendimento pré-hospitalar quando eles levam pacientes para vocês, porque eles realmente verificaram a cena do trauma, eles viram o mecanismo de trauma. A gente vai só avaliar o paciente e a gente vai escutar o que eles vão nos dizer, só que às vezes a gente está tão agitado, a gente está tão nervoso atendendo esse paciente, seja por despreparo, seja por aquela questão de querer organizar e agilizar as coisas, mas às vezes a gente passa despercebido numa informação que é muito importante dos colegas de atendimento pré-hospitalar. Claro que sistematizando a avaliação secundária, essa história ampla, ela vem na avaliação secundária. Mas muitas vezes, ali, a hora que eu estou no paciente na avaliação primária, que você começa a conversar com ele, como que é seu nome? E aí ele tem uma via aeroperve, ele já fala com você já consegue fazer algumas perguntas direcionadas a isso aqui. Qual a sua data de nascimento? O que você comeu? Enquanto você está... Porque o paciente que fala com você, que verbaliza o que você quer, é muito provável que a avaliação primária dele é uma boa avaliação. Certo? Então, você já pode começar a fazer essa avaliação do ampla já na avaliação primária, mas didaticamente é uma avaliação executada na avaliação secundária. Certo, turma? Tá? Então, os componentes são a avaliação, isso aqui a gente já passou, é a avaliação dirigida, isso daqui também. Então, é aqui que a gente vai fazer a avaliação secundária, exames especiais. Então, cuidado, às vezes o paciente vai para uma tomografia, ele piora, e a gente tem que dar um passo atrás e voltar para o ABCDE do paciente, ok? Mas é somente numa avaliação secundária que ele vai para um exame de tomografia, por exemplo. E quando que deve ser feita a transferência desse paciente? A gente já falou isso também. Eu estou lá na UPA, o cara tomou um tiro, eu tenho que tentar fazer uma avaliação rápida primária, estabilizar o quanto eu consigo e já pensar o quanto antes desse paciente sair dali. Eu estou com ele lá no Santa Rita, é um campo de estágio de vocês. E esse paciente está grave. Eu dei volume, eu dei o sangue, eu não consigo um paciente que ele saia do choque classe 4, eu tenho que levar ele para o centro cirúrgico. A transferência que eu quero dizer aqui, talvez é a transferência da sala de urgência lá para o centro cirúrgico para tratamento definitivo. Ok, turma? É isso. Então, logo que possível, depois que a gente completa as medidas de estabilização. Muitas vezes a gente não consegue completar as medidas de estabilização, então a gente tem que otimizar o tempo-resposta, levar esse paciente o mais precoce possível,
com relação ao tratamento definitivo. Tá? Beleza, turma? Então, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada rapidamente aí, tem mais 10 slides só, para a gente já finalizar essa primeira parte, já são 19 horas. Vamos falar de via aérea. Então, sempre que o paciente chega na sala de trauma, o que a gente faz primeiro? Trata a via aérea. Como que a gente faz isso? Tá? Tentando conversar com o paciente, fazendo manobras simples de abertura de via aérea. O que mais obstrui via aérea? Sem dúvida nenhuma, é o rebaixamento do nível de consciência. O paciente com falta de oxigênio rebaixa o nível de consciência e a língua cai, certo? Mas eu também posso ter aí um trauma de face, onde obstrui. Eu posso ter, por exemplo, um paciente grande queimado, onde ele queima a via aérea e faz um edema na via aérea do paciente e ela se torna impermeável, com risco de fazer uma obstrução completa. Então, o objetivo sempre é conversar com o paciente, ver se ele verbaliza. Eu tenho que fazer também, além da visualização, eu tenho que escutar a via aérea, porque muitas vezes ela vai ter sinais importantes. Estridor laríngeo, vai ter sinais de rouquidão. Então, o que eu faço sempre? Eu avalio, eu posiciono, eu vou, se necessário, fazer aspiração dessa via aérea e adjuntos. O que são os adjuntos? São manobras simples, dispositivos simples ou até dispositivos complexos. Por exemplo, colocação de máscara laríngea, combitube, o tubo laríngeo, o tubo orotraqueal, ou muitas vezes até a execução de uma cirurgia, que é a cricotireoidostomia cirúrgica, tá? Lembrando que sempre o que eu tenho que fazer é permeabilizar a via aérea para levar oxigênio para os pulmões, para a gente conseguir aí ter uma oxigenação e ventilação adequada. E aí, o A está sempre junto com o B. Não tem como falar que está sozinho. Então, sempre esse colega aí, ele está fazendo o princípio do A, que é protegendo a coluna cervical alinhada, e aí ele já está fazendo uma manobra que a gente chama de tração da mandíbula, ou do inglês aí, vocês vão ler aí como jaw thrust, certo? Que é tentar permeabilizar a via aérea. Você vê que é um paciente que provavelmente está inconsciente porque ele está com os olhos fechados. É muito frequente que esse paciente faz aí uma queda da língua e aí começa a fazer um som de rouquidão. E aí isso prejudica a passagem do ar para os pulmões e prejudica a oxigenação e a ventilação, tá? Às vezes é necessário sempre esse atendimento junto, e a gente avalia a via aérea também olhando o pescoço, porque ali pode ter desvio de traqueia, pode ter um enfisema subcutâneo, ali a gente pode ter um sinal de um hematoma em expansão, e a gente tem que olhar também a parte da ventilação. Então, a gente olha a via aérea, mas a gente sempre também verifica como que está a dinâmica ventilatória, a frequência, como que está expandindo esse tórax. Pode ser que a gente necessite de oxigênio suplementar, em toda vítima politraumatizada a gente usa, por exemplo, uma máscara de alto fluxo, com um fluxo acima de 10 litros por minuto, tá? Mas dependendo da dinâmica ventilatória do paciente, a gente vai usar uma bolsa válvula máscara, que é um dispositivo de ventilação, tá certo? Vou sair um pouco aqui, é mais para baixo. Calma aí, turma, que eu desci aí. Certo? É um dispositivo de ventilação, tá? Todo paciente, na avaliação do A ou do B, a gente vai colocar esse recurso, que é o recurso da oximetria de pulso, que ele vai me dizer como que está essa oxigenação no sangue, tá certo? Tem algumas particularidades aí para verificar carboxiemoglobina, no caso de intoxicações, cianeto, enfim, tem uma gama de situações aí que a gente pode estar verbalizando aí com dificuldade de verificar o oxímetro adequado, a oximetria adequada do pulso, mas aqui ele é uma ferramenta adjunta sempre da avaliação da ventilação e da via aérea de vocês, certo? Então, aqui citando exemplos aí para uma via aérea um pouco mais avançada, aí mostrando em cima a máscara, o tubo laríngeo em cima, na figura A, e aqui embaixo um combitube. Mas eu posso fazer intubação traqueal, também intubação farmacologicamente assistida, que eu já vou citar para vocês. Tá? Aqui mostra a colocação. O objetivo de colocar uma máscara laríngea é quando o paciente tem uma via aérea impermeável com uma ventilação inadequada, porque o que eu quero com esse dispositivo é fazer ventilação assistida. Ele é um dispositivo supraglótico, então ele não é uma via aérea definitiva,
porque esse tubo ele não é inserido dentro da traqueia. Ele fica acima das cordas vocais. Tá? Então, quando a gente vai fazer o manejo de uma viéria definitiva, eu não logro o êxito na passagem do tubo e eu preciso ventilar meu paciente, a gente usa a máscara laríngea. Muitas vezes eu tenho um paciente vítima presa em ferragem e eu tenho dificuldade de passar um tubo orotraqueal, eu posso fazer a ventilação assistida com uma máscara laríngea. Vocês vão ver aí, no decorrer dos anos aí, da prática de vocês no laboratório de simulação e nos pronto atendimentos, vocês vão praticar bastante o uso desses dispositivos. Sem dúvida nenhuma, o objetivo sempre por uma via aérea pérvia com uma ventilação adequada naquele paciente que precisa de ventilação assistida, sem dúvida, é o tubo orotraqueal. Esse é uma via aérea definitiva, porque eu coloco o tubo inserido com o balonete insuflado abaixo das cordas vocais. Tá? Claro que tecnicamente é muito mais difícil, e aí tem toda uma prática que vocês têm que usar. Vocês vão ter aí que ter equipamentos adequados, vocês vão ter que ter o paciente monitorizado, vocês vão usar drogas, eu já falo daqui a pouco sobre a intubação farmacologicamente assistida, vocês vão ter com acesso venoso pego, vocês vão ter que pré-oxigenar esse paciente, seja ele com oxigênio em alto fluxo em máscara com reservatório, ou então com ventilação em bolsa, válvula máscara. Vocês, às vezes, vão precisar fazer a pré-medicação, vocês vão fazer a laringoscopia com a mão esquerda, visualizando a traqueia, eu já mostro a imagem da visualização da traqueia, vão colocar o tubo, e aí vão fazer a insuflação do balonete, e aí vão checar se está no local correto, e aí vocês vão, depois dessa intubação confirmada, vocês vão fazer uma ventilação assistida pelo paciente. Tá? Mas isso, eu até coloco aí, mais do que a gente está batendo esse papo aqui, fazer uma aula já de A e B, de via aérea e ventilação, para a gente botar a mão na massa, na parte prática, separar em grupos e a gente já fazer isso lá dentro do laboratório, fica muito mais fácil, principalmente os colegas que estão iniciando aí nos primeiros anos, para vocês já terem noção do que é isso na prática, tá? E o laboratório de simulação está aí à disposição. Então, esse à esquerda é uma máscara de alto fluxo, com reservatório, com válvula, então é uma máscara não reinalante. A gente mostra isso também na prática para vocês. E aí, do lado direito da imagem, aí a gente tem dispositivos de bolsa, válvula, máscara, tanto neonatal como pediátrico e adulto, onde a gente faz ventilação com pressão positiva para ter uma ventilação adequada. Tá? É mais ou menos isso que a gente faz, isso que a gente vai treinar lá, uma laringoscopia na mão esquerda, onde a gente vai introduzir, seja com lâmina curva, que é a Macintosh, que a gente usa mais no adulto, ou a lâmina reta, que é a lâmina de Miller, que a gente utiliza mais nas crianças. O objetivo é colocar lá na epiglote, levantando ela. Na criança, a gente pega a prega vocal como um todo e levanta. No adulto, a gente joga lá na valécula e faz um movimento de anteriorização da epiglote com o objetivo de ver a corda vocal e aí conseguir passar o tubo orotraqueal. Tá? É isso que a gente vai fazer na intubação orotraqueal. E é isso aqui. A gente verifica a epiglote e ali estão as cordas vocais e o esôfago. Se vocês imaginarem que a epiglote é anterior e o esôfago é posterior, vocês pegarem a imagem de cima, a hora que você está passando o tubo, sem dúvida nenhuma, o que é mais fácil colocar o tubo? No esôfago ou na epiglote, né? Nas cordas vocais. Sem dúvida nenhuma, a tendência do tubo é passar e ir para o esôfago. Então, realmente, vocês precisam praticar bastante, vocês precisam treinar bastante, porque é sempre no paciente vítima de trauma, é uma situação de urgência, é uma situação com o paciente em extremes, com o paciente grave, muitas vezes com o paciente hipoxêmico, hipotenso, chocado, onde não tem tempo para falha e para erro. A gente precisa ter expertise para esses procedimentos e vocês vão ter tanto a possibilidade, claro, da graduação, assim como na liga, para vocês estarem aí treinando e saindo com uma boa mão aí para o final do curso de vocês, tá? E aí, finalizando, a gente faz confirma, né, com ausculta, e também tem capnografia por onda, que é padrão ouro, mas o que eu quero dizer aqui é que, normalmente, até muita gente me perguntou para falar um pouquinho sobre intubação farmacologicamente assistida. Para finalizar, o que é intubação farmacologicamente assistida? Normalmente, a gente usa
no ambiente pré e intra-hospitalar, 3 drogas para a gente fazer a intubação. A gente usa um sedativo, usa um analgésico e usa um bloqueador neuromuscular. Então, a gente deixa o paciente inconsciente, o outro analgesia, obviamente, porque só de você fazer a laringoscopia, isso pode fazer reflexo vagal, que faz hipotensão, e também pode ser doloroso para o paciente. E para ele manter ele bem adequado à ventilação mecânica, a gente faz um bloqueador neuromuscular, que para toda a musculatura, só não para, na verdade, o coração, porque ele tem aí o seu marcapasso próprio, depende aí, né, da despolarização do nó sinoatrial e o ato ventricular, e ele é automatizado, né? Mas a gente usa também um bloqueador neuromuscular que faz aí a paralisia. Algumas drogas por 3 a 5 minutos, outras drogas fazem 30, 40 minutos de bloqueio neuromuscular. É o que a gente acaba utilizando, eu digo, os anestesistas, nas anestesias gerais, né? Eles acabam fazendo analgesia, com sedação e bloqueio neuromuscular, tá? Então, tanto no atendimento do pré-hospitalar como no atendimento intra-hospitalar, a gente vai estar discutindo isso no próximo momento, mas nós temos algumas classes de medicações que são sedativas. Cito, por exemplo, etomidato, o fentanil, o midazolam, a ketamina. No caso da ketamina e do fentanil, ele tem tanto o efeito sedativo como o efeito analgésico, então a gente pode usar os dois para fazer a pseudoanalgesia. E aí a gente tem bloqueadores de curta duração, por exemplo, rocurônio e succinilcolina. O rocurônio, no caso, é não despolarizante e o succinilcolina é despolarizante, mas esses dois aí são bloqueadores de ação muito rápida, 60 segundos o paciente já faz uma paralisia neuromuscular. O succinilcolina tem aí 5 minutos mais ou menos para ter a reversão do seu efeito e já o rocurônio mantém aí por 30, 40 minutos. E aí nós temos outros bloqueadores neuromusculares de longa duração, como o cisatracur, atracúrio, vecurônio, tem alguns outros exemplares aí. Mas basicamente, quando a gente fala em intubação farmacologicamente assistida, a gente utiliza sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. Mas isso é muito interessante para a gente fazer aí, nas estações práticas, a gente fazer sempre uma conversinha antes aí, passar esses slides novamente. A gente tem uma aula específica aí para via aérea, para estar discutindo intubação traqueal, e seria legal da gente já, como vocês quiserem aí, quando vocês quiserem organizar, a gente já pode estar fornecendo espaço no simulado para as estações práticas. Dúvidas, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Vocês estão ouvindo? Sim, professor, tudo certo, mas aqui no chat não tem nenhuma pergunta. Foi tão chata assim a aula, né? Pois é. Então é isso, turma. É isso que eu tinha para falar para vocês de aula inicial. Deixa eu parar aqui, descompartilhar. Estão me ouvindo? Sim, professor. Som. Ouvindo? Sim, professor, tudo certo, pode Então falar. é isso, gente. É isso. Se você tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, é o que eu tinha para falar hoje. Eu acho que a gente precisa marcar uma reunião com a coordenação aí, com a turma aí que está na gestão, para a gente já fazer um cronograma, falar sobre os estágios, para a gente falar sobre iniciação científica. Eu tenho um trabalho aí que já está engatilhado, que eu preciso da ajuda de vocês numa coleta de dados, tá? É um trabalho sobre parada cardiorrespiratória, que eu estou com um banco de dados, então a gente precisa se reunir, eu preciso muito da ajuda de vocês.
e eu vou disponibilizar esses dados aí de 4 anos de PCR, então dá para vocês fazerem um trabalho de iniciação científica, é muito importante, tá? Então, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma reuniãozinha aí para a próxima semana, talvez na quarta-feira ou na quinta-feira. Eu acho que já está meio que agendado para quarta-feira. Só vou semana que vem confirmar ou com o essa? pessoal. Dessa semana ou da próxima? Acredito que seja na próxima semana, professor. Tá legal. Beleza. Bom, se é isso, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente agradece, professor, pela disponibilidade. Foi uma ótima aula. E a gente agradece também quem esteve presente aqui dos ligantes. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos para cima de 2022. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite para vocês. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.